Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Hoje a gente vai estar gravando um material, pessoal, onde estará focado o nosso conhecimento dentro do conteúdo da filosofia helenística, né? E essa filosofia helenística, ela vai ser muito importante, por exemplo, para dar o pontapé inicial a uma época no contexto histórico onde o mundo grego vai estar vivendo a sua expansão. Como vocês podem observar também, esse é o último capítulo da unidade de filosofia, tá? É um capítulo da nossa prova também da unidade de filosofia. E observem também que nessa aula a gente vocês podem observar que está sendo gravado aí o conteúdo com a telinha com o professor, correto? Como foi pedido por Júlia, então vou atendendo os pedidos de alguns de vocês, tá? O que não significa dizer que de todo mundo vou atender a todo mundo. Então, como foi pedido por ela, e eu acredito que algumas pessoas aqui talvez considerem relevante essa parte do professor atuando, eu fui nessa pegada. Assim como também a gente pode estar vislumbrando outras metodologias, outras estratégias para que o conhecimento fique mais claro para vocês possam compreender com melhor clareza. Então, pessoal, hoje a gente vai estar abordando aqui, tá? Essa filosofia helenística. Hoje são 16 de março de 2021 e o que é relevante a partir de então? O que é que eu preciso conceber a partir de então, para que a gente possa aqui debater ou buscar esse conhecimento? O que é relevante aqui, professor? O relevante nisso tudo aqui, pessoal, e eu preciso que vocês fiquem bastante atentos, é que o período helenístico, ele é caracterizado dentro do contexto histórico no qual a filosofia também está caracterizada, num destaque onde a filosofia ou a história grega é marcada pela invasão da Grécia através dos macedônios. Nesse contexto aqui, esse período no qual a Grécia sofre essa invasão pelos macedônios, comandado pelo Filipe II, na Batalha de Caroneia, ainda não é de fato aqui, pessoal, o que vamos chamar de período helenístico. Mas o período helenístico, de fato, se inicia a partir dessas invasões, né? Onde eu tenho, nessa perspectiva, a chamada política expansionista, que se inicia a partir do Felipe da Macedônia. Consequentemente, essas conquistas, essa expansão territorial do Império Macedônico, conquistando a Grécia Antiga, também vai ocorrer por parte do seu sucessor, o filho do Felipe, Alexandre Magno, que vai consolidar a dominação da Grécia, conquistando não somente a Pérsia, a Grécia, a Pérsia, o Egito e também a Mesopotâmia. Professor, mas eu não compreendi ainda o porquê que é período helenístico, não compreendi ainda o porquê que é filosofia helenística. Veremos também cuidadosamente o que se destaca dentro dessa filosofia helenística ou dentro desse período helenístico. Por que eu estou dando essa fundamentação, segundo ano? Para você compreender o que é esse período helenístico. Isso aqui é uma aula de história, porém, eu não tenho como desvirtuar a aula de filosofia de uma aula de história. Por quê, professor? Porque o contexto no qual ela se insere são os mesmos, tá? Então, pessoal, o período helenístico é um período que vai compreender aproximadamente os anos de 338 a 30 a.C., aproximadamente, nessa pegada aí. E um destaque para esse período helenístico é que, logo após a Guerra do Peloponeso, e essa Guerra do Peloponeso, que vai caracterizar mais um momento dentro da Grécia Antiga de lutas entre os gregos, né? Vai fragmentar o povo grego, e essa fragmentação do povo grego, mais uma vez repito, vai oportunizar, a partir da Guerra do Peloponeso,
que vai envolver ali Esparta, né? Atenas, essas cidades, estados gregas que vão se envolver com esse movimento, deixará a Grécia fragilizada. No entanto, como eu já disse antes, o filho do Felipe II, o Alexandre Magno, ele vai conquistar, vai inserir um momento de conquista nas terras gregas, e esse império será considerado um dos impérios de maior extensão dentro da proposição do Império Grego, da cidade grega. No entanto, essas conquistas que aconteceram pelo Felipe e pelo Alexandre e vai fazer uma mistura dentro da cultura grega, tá? Essa mistura com os estrangeiros e da cultura dos povos estrangeiros conquistados pelo Alexandre e pelo Felipe, junto com a cultura grega, será chamada de helenismo. Professor, então o senhor está me dizendo que helenismo tem a ver com a Helena de Troia? Não há uma relação específica, mas a relação que há dentro da cultura helênica, segundo ano, é essa relação de conquista pautada pelo Alexandre e pelo Filipe II no território grego. Então a fusão dessas culturas, a cultura grega com a cultura de outros povos estrangeiros, deu-se o nome de helenismo, cultura helênica, ou história helênica, ou período helênico, ou período helenístico, ou filosofia helenística, que é o caso que a gente está vendo aqui agora, ok? Então, pessoal, a filosofia helenística, ela vai estar caracterizada por alguns períodos interessantes. Dentro desses períodos interessantes, turma, está o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. A gente vai ver com mais detalhes cada vertente filosófica que eu acabei de citar aqui para vocês, que é um exemplo do epicurismo, estoicismo, ceticismo e o cinismo, para que a gente possa, dentro da matéria de filosofia helenística, dentro da temática de filosofia helenística, trabalhar, por exemplo, essa questão das características de cada uma delas a partir de agora, no conteúdo que será abordado. As novas visões que passam agora, segundo ano, a ocorrer dentro do período helenístico, com a filosofia helenística, ela vai ser muito importante, porque o processo que as novas fronteiras irão oportunizar na filosofia grega, ou na filosofia helenística a partir de agora, não vai mais ser único, não vai mais somente ser um pensamento exclusivo do grego. Então agora o pensamento filosófico que estará presente na Grécia Antiga é um pensamento também de uma cultura diversa, é o pensamento também de uma cultura diferente daqueles povos gregos. Por isso que a partir de agora o período helenístico ele vai ser caracterizado por um processo de integração da cultura grega clássica com a cultura de povos conquistados. Isso aqui é importante porque essa diversidade de culturas também acarretará, segundo ano, uma diversidade de pensamentos. Daí o significado de helenismo, né? Então essa produção filosófica desse período helenístico vai corresponder às atividades, por exemplo, que vão reunir o pensamento do Platão, na Academia Platônica, de Aristóteles, principalmente com o Liceu, que já víamos lá atrás nas aulas da filosofia clássica. Nesse contexto aqui, a gente vai ter dentro da filosofia platônica, dentro da filosofia aristotélica, essas escolas platônicas e as escolas aristotélicas, ou seja, esse pensamento desses dois filósofos da época, sendo grandes mestres que irão a partir de agora, nortear as novas fronteiras do pensar na Grécia Antiga. Então a gente vai começar a perceber a partir de agora, segundo ano, que o conhecimento que era restrito àquele povo grego, a cultura que era restrita à cultura específica de um povo da cultura ocidental, a gente vai ter agora também a presença da cultura de um povo oriental, a partir da chegada das conquistas do Filipe II e do Alexandre Magno, que vai conquistar toda a Grécia.
relevantemente, pessoal, o que é destaque a partir de agora com essas novas fronteiras do pensar, né? Com essas novas fronteiras culturais dentro da filosofia helenística. Destaque-se, por exemplo, que com o declínio da participação do cidadão no destino da cidade, a reflexão política também vai se enfraquecer. Professor, eu não compreendi. Destaque, observe o que eu vou te dizer aqui. Pessoal, na Grécia Antiga, o cidadão, e aqui vocês há de lembrar do seu primeiro ano do ensino médio, o cidadão era todo aqueles que tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Pai e mãe ateniense tem uma certa condição, né, dentro da sociedade grega, ser homem, né? E aí você pergunta, pô, professor, então com o declínio da participação do cidadão no destino da cidade, a reflexão política também vai se enfraquecer? Eu não entendi. Sim, pessoal, imagine que eu faço uma questão dessa para você analisar a minha prova agora na primeira unidade, né? Por que a participação por que a política ou a reflexão política na Grécia Antiga vai se enfraquecer no período helenístico, assim como a participação do cidadão no destino da cidade? Pessoal, essa fusão de culturas também vai enfraquecer as formas de pensamento no qual ocorriam anteriormente a essa conquista. Esse processo, a partir de agora, de tomada de decisões na vida pública que ocorria anteriormente, passa a dar lugar a discussões da vida dos indivíduos a partir do processo na vida privada. Então agora o que eu decidia de forma pública, o que eu decidia de forma que atingisse ao cidadão num todo, a partir de agora o que será discutido, o centro do processo reflexivo na filosofia helenística será a reflexão dentro do contexto do pensamento privado, da vida privada, das discussões pautado mais no contexto dos interesses dos indivíduos de uma forma particular, não mais de uma forma exclusivamente coletiva. Essas preocupações que até então elas eram coletivas, segundo ano, elas vão dar lugar, por exemplo, a preocupações individuais. Na tradução popular, na tradução comum a todos, seria o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é interessante porque, pessoal, essa nova forma de pensar na filosofia helenística, ela vai contrariar aquela filosofia clássica, aquela filosofia anterior do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, que você já viu na aula do professor Wellington anteriormente. Então, a partir de agora, a vida do homem, de forma particular, é o que interessa para ele. Tá? A discussão coletiva, ela não vai ser uma discussão filosófica muito presente a partir da filosofia helenística, ok? Então, a primeira teoria, a primeira discussão dentro da filosofia helenística, né, será o chamado ceticismo. Professor, o que é o ceticismo? Nessa definição do ceticismo, eu preciso que você entenda algumas características básicas, onde você necessariamente vai precisar dizer para mim na sua prova da unidade características básicas, e eu já te alerto. As características que você pode encontrar na minha prova não é para você citar. As características que você pode encontrar na minha prova da unidade é para você argumentar, pautado no conhecimento filosófico do período helenístico. Então você precisa estudar. Você não vai conseguir, por exemplo, colocar qualquer coisa, porque eu vou corrigir ao pé da letra como se estivesse na sala de aula. Então, na sala presencial, perdão. Então, nessa perspectiva, pessoal, o ceticismo, também conhecido como pirronismo, quem é o fundador dessa corrente filosófica do período helenístico? O Pirro de Elida, tá? E o que é que eles acreditavam? O que é que o ceticismo acreditava? A forma pelo qual os céticos vão discutir dentro do processo do ceticismo, segundo ano, é o seguinte: os céticos admitiam que a realidade existia, mas afirmavam que o ser humano não teria nenhum instrumento para atingir a verdade de qualquer coisa.
Você começa a fazer uma análise e pensar assim, como assim, professor? Os céticos sabem que a realidade existe, mas afirmam que o ser humano não tem nenhum instrumento para atingir a verdade de qualquer coisa. Como seria isso? Na verdade, pessoal, a tradução de tudo isso é isso aqui. Segundo o Pirro de Elida, ele diz o seguinte, que nenhum conhecimento, eu tirar aqui minha imagem, nenhum conhecimento é seguro, tudo é incerto. A tradução seria essa, filosoficamente falando para os céticos. Ora, se você traduzir ao pé da letra, seria duvide sempre de tudo, tá? Ou nunca acredite em tudo. Essa seria uma tradição dos céticos. Mas a gente sabe que na vida real não é assim, né, pessoal? Se a gente for duvidar de tudo, aí também, saindo um pouco da corrente filosófica, a gente não vai conseguir viver. A gente tem que dar um crédito para sobrevivermos. Mas filosoficamente, o pensamento ceticista parte desse princípio. Nenhum conhecimento é seguro, tudo é incerto. Ora, o que significa isso? Que eu devo estar duvidando de tudo. Ora, a filosofia deveria ser uma negação do saber, não a busca. Ou seja, para os céticos, a filosofia deveria estar sempre questionando e negando determinado conhecimento. Era uma forma de eu estar sempre buscando conhecer. Isso é interessante porque, se você parar para analisar, a gente vem desde a minha primeira aula, que eu tenho dito que as dúvidas, as perguntas, elas têm o poder de transformação. É basicamente isso aqui, numa tradução mais linear, que o ceticismo aborda. Ainda sobre o ceticismo, eu tenho o seguinte, defendia que se deve contentar com as aparências das coisas, desfrutar o imediato, captado pelos sentidos, e viver feliz e em paz, em vez de se lançar à busca de uma verdade plena, porque segundo os ceticistas, essa verdade plena, ela não existe, pois seria impossível ao homem saber se as coisas são efetivamente como aparecem. Isso é interessante porque nem sempre o que se vê é o que é. Professor, que viagem é essa? Eu não estou conseguindo compreender. Nem sempre o que se vê é o que se é. Pois é, pessoal. Eu posso, de repente, encontrar ver uma caneta. Olha, eu não peguei a caneta, mas eu posso ver uma caneta e achar que aquilo é um objeto parecido com a caneta e afirmar para alguém que eu vi uma caneta. Na verdade, eu não cheguei de perto para palpá-lo, para experimentá-lo. Cientificamente, quando é que eu teria o experimento? Quando é que eu saberia que seria uma caneta? Quando eu fizesse o processo de experimento. Olha, peguei a caneta, realmente abri, fechei, escrevi, ora, isso é uma caneta. Eu posso contestar de acordo com o ceticista? Não, né, pessoal? Isso eu fiz um experimento. Mas se eu falo para você, e eu estou vivendo aqui nesse contexto, uma filosofia que era uma filosofia pautada na oralidade. Então a dúvida tinha que ser algo realmente constante. Eu não estou falando da filosofia contemporânea. Vocês vão ver nas próximas aulas de filosofia contemporânea que esse pensamento ceticista, ele começa a dar lugar a uma outra forma de pensamento. Tá? Agora o pensamento ceticista ele é útil, por quê? A gente não tem um registro, a gente tem uma oralidade em pauta. Lá adiante não. Tá? Então, para atingir a felicidade, segundo os céticos, o indivíduo deveria dirigir uma indiferença absoluta aos costumes e aos acontecimentos da vida. Ora, eu deveria ser indiferente. Eu não deveria dar muita importância a algumas coisas que ocorriam, porque a minha felicidade seria afetada. Então, assim, observe como a visão ceticista é uma visão que hoje a gente tem, em alguns pontos, dando espaço para essa visão helenística, da filosofia helenística desse período aqui, o ceticismo, tá? A outra vertente diferente, segundo o ano, do ceticismo é o estoicismo. E o que seria o estoicismo? Pessoal, isso aqui é teoria filosófica. Vocês estão vendo com o professor Wellington um conteúdo acadêmico. Vocês estão vendo com o professor Wellington um conteúdo universitário. Estoicismo, ceticismo são correntes filosóficas que vocês veem na universidade. Especificamente, quem for fazer o curso de Direito, por exemplo, né? Ou então cursos ligados à área das humanas, como artes plásticas ou coisa parecida, tá? Artes cênicas, ou enfim.
Então esse estoicismo é a corrente filosófica de maior influência desse contexto da filosofia helenística. Quem é o fundador desse estoicismo, pessoal? É o Zenão de Cício, na localidade da ilha de Chipre, né? Na Grécia Antiga. O que que os estoicos irão defender? Eles vão defender que toda realidade existente é uma realidade racional. Ora, toda realidade que está à minha volta, toda realidade que eu consigo conviver com ela é uma realidade racional. Ela parte de um princípio onde a razão ela é a norteadora. Na tradução dessa situação, segundo ano, seria o seguinte: ninguém fala nada sem pensar. Parte de um raciocínio, parte de uma razão, parte de algum conhecimento, ou parte de algo que você quis dizer. A tradução estoica seria essa. Então vem aqui, você fala uma coisa para alguém e diz assim: cara, foi mal, eu agi sem pensar. Ora, você não é um débil mental. Você não tem problemas psicológicos, onde sua razão é afetada. Você é um ser humano de razão estável. Logo, você agiu com a razão. Então, o estoicismo do Zenão de Cício, ele vai ser muito importante a partir de agora para derrubar uma oralidade que na época era tida como algumas verdades. Né? Você percebe que, mais uma vez, não é a mesma teoria anterior, mas eu defendo que essa razão ela existe, mesmo que você queira dizer que não, tá? Então aqui, o que chamamos, olha o que ele diz aqui, o que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios que rege a realidade. Esse princípio onde é colocado Deus no meio, é algo que eu consigo fazer uma reflexão. Por mais que eu não consiga aqui misturar essa filosofia com a religião, mas eu consigo entender que para que eu possa compreender Deus, é necessário que haja uma realidade. E essa realidade, ela parte de um princípio racional, tá? Segundo os estoicos, né? Ou segundo o Zenão de Cício no estoicismo, ele diz o seguinte: somos deste mundo e ao morrer, nós dissolvemos neste mundo. Não há uma crença no estoicismo, segundo ano, de que eu vou morrer e vou para outro lugar, tá? Nós não vamos, por exemplo, o que prega, por exemplo, a versão católica, o que prega a versão protestante, o que prega, enfim, essa visão é uma visão do mundo romano a partir do cristianismo em diante, do judaísmo em diante, tá? Então, aqui para os estoicos antes de Cristo, eu tenho que é o seguinte: eu sou daqui, eu vou. Parece a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Eu nasci aqui, vou morrer aqui, eu nasci assim, vou continuar. Essa visão, a partir de agora, do estoicismo, ela é muito relevante, tá? Não dispomos de poder para alterar essa realidade do mundo. Mas pela filosofia podemos compreender que a história universal é dela e temos que viver segundo ela. A gente não vai alterar a realidade das coisas, né? Zenão ainda propõe o dever da compreensão como o melhor caminho para a felicidade. Ora, compreenda e ponto. Por isso que muitas pessoas, segundo ano, quando estão crendo pela fé, é algo que você não deve questioná-la. Por que não devo questioná-la, professor? Porque para que eu alcance a minha paz, para que eu alcance a minha felicidade, dentro do princípio religioso, eu apenas compreendo-a e ponto, tá? Não há o que questionar. Sobre o estoicismo ainda, eu tenho o seguinte: ser feliz é viver segundo a nossa própria natureza. Ser feliz é fazer aquilo que me faz a cada dia estar nesse mundo e buscar aquilo que me faz bem. No plano ético, os estoicos defendiam uma atitude de austeridade física e moral. Essa austeridade é você dar valor às suas virtudes, como, por exemplo, resistir a um sofrimento, a ter uma coragem diante de um perigo,
Há uma indiferença ante as riquezas materiais, tipo assim, pô, fulano tal é rico, fulano tal tem um carro, e você... Tem gente que, se você tem um primo, e o primo comprou um carro bom e você não, a pessoa bota a corda no pescoço, passa uns 3 dias sem comer, começa a passar mal, né? Ou então, imagina aí, por exemplo, você conseguiu um celular bom e outra você não, e o colega não. E essa visão ante as riquezas materiais, também para os estoicistas, defende que você deve se colocar como austero, né, com essa austeridade, com essa perspectiva de mudança, para que eu possa, por exemplo, pessoal, estar, por exemplo, bem, estar, por exemplo, rígido no controle daquilo que eu tenho interesse, né? Então, assim, essas medidas dentro do estoicismo vai ser muito relevante. Então, a partir de agora, o ideal de cuidados com o qual eu vou carregar essa liberdade, o ideal de cuidados para o qual eu vou levar para o dia a dia da minha vida é compreender os princípios universais que regem a minha vida. Ora, professor, que princípios universais são esses? Os valores éticos, morais, valores sentimentais. Se eu compreender esses valores dentro de mim, para os estoicos, perdão, eu consigo integrar e realizar a minha felicidade. Outra corrente filosófica do período helenístico é o cinismo. Professor, cinismo é de cínico? Cinismo é o cínico, aquele cara é um cara descarado? Pessoal, a visão aqui do cinismo não é essa, né? Quando você deve ser cínico, mas tem uma relação com esse cinismo, tá, pessoal? Professor, vamos ver por quê? Vamos lá. Então, do grego, kynikos significa como um cão, né? Vai designar uma corrente de filósofos que se propuseram a viver como cães mesmo da cidade, né? Sem qualquer propriedade ou conforto. Isso é interessante aqui, pessoal, porque seria um despojar-se pautado no pensamento de Sócrates, onde acreditava o seguinte, os cínicos acreditavam o seguinte, que para eu me autoconhecer, para eu, por exemplo, ter uma noção de quem eu sou, eu deveria primeiro me desprezar de todos os bens materiais para que eu pudesse ter esse conhecimento de mim. Quando Sócrates diz na sua frase, conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece a si mesmo, né? Só tinha uma forma, segundo os cínicos, desprezar os bens materiais. Para isso, esses homens iam para as ruas como mendigos, utilizavam do seu conhecimento como uma forma de expor os seus valores e utilizar aquelas características que eles estavam vivendo para que os outros vissem qual seria a verdadeira moral, né? Qual seria, por exemplo, os princípios que eles vão considerar moralmente corretos. Então, dessa perspectiva, eu tenho aqui um dos filhos que era o Diógenes, né? E ele questionava os valores e as convenções sociais, né? Ou seja, a riqueza, o luxo, era contrário aos valores morais que muitos pregavam na época. Para isso, eu deveria despojar-me, né, dessas riquezas materiais. Eu deveria despojar-me para que eu pudesse falar, por exemplo, eu tenho um coração puro, mas você esbanjava a riqueza. Deve-se ser bom com os irmãos, mas eu tinha um banquete na minha casa, mas não fazia o processo de divisão. Então os cínicos eram muito, como dizer, característicos a partir de agora, porque eles utilizam o processo na sua crítica na mesma prática, tá? A outra visão do período helenístico é o epicurismo. E aqui essa aqui é talvez o próprio nome, a própria corrente filosófica está relacionada ao nome do fundador. Epicurismo é uma corrente cujo fundador foi o Epicuro. E o Epicuro, pessoal, propunha que o ser humano deve buscar o prazer, pois, segundo ele, o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Esse prazer aqui
segundo ano, não está relacionado ao prazer, por exemplo, necessariamente o prazer sexual. Mas o prazer, imagine só, pessoal, o prazer que você tem em receber mensagem no dia do seu aniversário. O prazer que você tem em receber um presente de alguém que você nem esperava. O prazer que você tem quando é elogiado por alguém ou elogiada por alguém. Essa corrente filosófica do Epicuro vai ser muito importante agora, pessoal, porque esse prazer, ele tem o poder, por exemplo, para levar você a um processo de transformação quando assim está em busca de uma vida feliz. No entanto, ele vai dividir essa fonte de prazer, ou esse grupo de prazeres, em dois grupos. Primeiro grupo, professor, primeiro grupo, aqui ó, prazeres mais duradouros, né? Que vai encantar o espírito. E um exemplo que ele dá é a boa conversação, a contemplação das artes, a audição de uma música. Esse é um prazer mais duradouro, né? Você ouve uma música e aquela música ela te deixa leve, ela te deixa solta, né? Uma boa conversa com alguém, né? Quando eu falo conversa, de uma temática interessante, né, que você dialoga e você vai embora e fala assim, pô, que papo legal, né? Essa é uma primeira sugestão, o primeiro exemplo dado pelo Epicuro. No segundo grupo, eu tenho aqui os prazeres mais imediatos, né? Segundo ele, no qual que está movido a algumas situações que você já deve ter ouvido ou sentido, né? Está relacionado à explosão das paixões, né? E o grande porém desse segundo grupo é que essa explosão das paixões, não necessariamente essa paixão está relacionada, segundo ano, ao amor, à paixão de apaixonado, mas às paixões por algo, né? Que pode resultar normalmente, gente, você chega um exemplo simples que eu vou dar aqui, você chega numa loja, você queria comprar um celular muito legal, né? E aí você se frustrou, né? Você chegou lá, viu o valor e não conseguiu comprar, não tinha dinheiro suficiente, ou então você se apaixonou por alguém e você viu que não era aquilo que você esperava, né? Ou então no meio do caminho você foi traído ou traída, e aí essa paixão, esse sentimento passou, então você gostava de alguém, se alguém não te correspondia, isso aqui vai gerar um processo de dor e sofrimento, segundo o Epicuro. Ainda sobre o Epicuro, eu tenho aqui o seguinte, para desfrutar os grandes prazeres do intelecto, a gente precisa dominar esses prazeres, ou seja, não deixar que o sofrimento, que os medos, que os apegos, que a cobiça, que a inveja me ataque. Pessoal, tem gente que adoece porque é invejoso, tem gente que adoece porque cobiça a coisa dos outros, tem gente que adoece porque se apega muito a algumas coisas, tem gente que adoece porque fica com medo de arriscar, com medo de tudo. Então essas paixões, elas são paixões que, segundo Epicuro, a gente precisa dominar. Ou dominamos, ou entramos num caos total conosco mesmo, tá? Então, os epicuristas, eles buscavam a ataraxia. Professor, essa ataraxia era a busca pela ausência da dor, era a busca pela ausência da quietude, da serenidade, da imperturbabilidade, mas não sai, da alma, né? Como é que isso aconteceria? Eu não me permitindo que esses medos, esses apegos, essa cobiça, essa inveja, ela deixasse tomar conta de mim. O epicurismo vai defender também a administração racional, ou seja, o controle da racionalidade equilibrada do prazer, evitando ceder aos desejos insaciáveis, né? Inevitavelmente, termina no sofrimento se você não conseguir ter esse controle, certo? Ainda sobre as questões filosóficas desse período, eu vou ter o seguinte aqui, pessoal. Nesse contexto que a gente está vivenciando aqui agora na aula de filosofia helenística, a gente vai ter o surgimento das escolas, ou do florescimento das escolas filosóficas, que não vai estar ligado necessariamente a uma corrente de pensamento da qual a gente viu há pouco instante, tá? No entanto, nesse período aqui, que vai do século III a.C. até a Idade Média, esses filósofos vão surgir e repetir ideias dos antigos. Essas escolas que irão surgir pós
no decorrer da filosofia helenística, a partir da filosofia helenística, elas irão praticamente repetir as ideias dos filósofos anteriores. Então, é a partir de então que eu vou ter aqui agora o surgimento do cristianismo no século I, que vai trazer a filosofia, que vai colocar a filosofia para analisar agora novas questões. Então, o nascimento de Cristo vai nortear agora, segundo ano, o novo pensamento filosófico, tá? Porque a filosofia de Cristo vai ser uma. A filosofia racional colocada pelos filósofos da época vai ser outra. A filosofia de Cristo está pautada numa fé, tá? De um Salvador. A filosofia comum que a gente está vendo aqui agora vai ter uma outra discussão, tá? No entanto, esse cristianismo aqui, cristianismo vai ganhar vários adeptos, né? Dentro desse mundo helenístico, e vai trazer, por exemplo, novas visões de ver o mundo, ou seja, a visão do Epicuro, a visão cínica, a visão das teorias anteriores, elas começam agora a ser questionadas, né? No entanto, a gente vai ter aqui um processo de dominação dentro do século I a partir de Cristo, né? Como potência militar do ano 1, onde eu tenho a Roma antiga superando aí a Grécia nesse contexto, né? E conquistando o Império Macedônico. Logo, você pergunta o seguinte: poxa, professor, então a Macedônia que dominava o povo grego durante o mundo helenístico vai cair por terra. Por que vai cair por terra? Porque o Império Romano agora vai conquistar a Macedônia. Consequentemente, o Império Romano também vai beber as ideias da filosofia da Grécia Antiga, da filosofia helenística, e vai viver também esse momento helenístico. Ora, professor, que interessante. Então você está me dizendo aqui que a Roma vai viver a filosofia helenística? Pois é, pessoal. E a gente vai ver aqui, um renascimento do platonismo e das ideias de Aristóteles, agora no pensamento cristão da Roma Antiga, certo? Eu tenho aqui também a Escola de Alexandria. E o que vai ser essa Escola de Alexandria, professor? A Escola de Alexandria, pessoal, ela vai trazer agora, diante do cristianismo, a interpretação da Bíblia a partir do século III, né? Era uma era alegórica que vai mostrar aí o ideal para conciliar a filosofia pagã e essa religião, para que não houvesse um atrito, né? Onde pregará aqui as principais visões na qual o Clemente de Alexandria, que vai ser um Papa Clemente, né, trará uma nova reflexão sobre essa filosofia cristã. E esse Clemente aqui, ele vai se tornar o chefe dessa escola, né? Ele vai ser o representante da Escola de Alexandria e vai atribuir 5 sentidos ao texto sagrado. Então, o primeiro sentido é o histórico, no caso, a Bíblia vai ter, que você sabe muito bem, que o maior livro histórico da humanidade é a Bíblia Sagrada. Então, o tom sagrado aqui, a Bíblia, doutrinário, ou seja, doutrina, coloca você ali, né, doutrinado, profético, narra uma característica de um profeta, de um Messias, filosófico, promove ali um guia racional de quem o segue, místico, naquela ideia de divindade, de milagre, de poder, tá? Então esse Clemente vai ser o primeiro a empregar o método alegórico para o Antigo Testamento. Vai estabelecer um princípio que toda escritura deveria ser interpretada alegoricamente, dando um floreamento à história. Suas origens é consagrado o maior teólogo da Igreja Antiga, o Clemente, por isso que ele vai será chamado de São Clemente. Depois ele vai ser santificado pela Igreja Católica e distinguido em 3 sentidos do texto sagrado: o literal, o moral e o alegórico, né? O moral, os valores dos indivíduos, né? O literal, dentro da literalidade, e vai relacionar o corpo e a alma, né? E o espírito. Une a filosofia, a Escola de Alexandria, ela vai unir a filosofia grega, né? A exposição a essas escrituras, destacando aí um criticismo na interpretação da Bíblia. Esse contexto
segundo ano, que eu acabei de apresentar, é um dos temas mais relevantes da teoria filosófica. Eu espero que vocês tenham compreendido o professor Wellington. Qualquer dúvida, pessoal, estou por aqui, ok? Um forte abraço a todos e até nossa aula de quinta-feira. Façam atividades que me entregarão de hoje a 8, ok, pessoal?